tema que a gente vai refletir nesta manhã, nesses 30 minutos, é sobre a reforma íntima. Um assunto tão comentado, tão falado, tão abordado nas casas espíritas. Eu costumo dizer que dificilmente a gente toca em algum assunto, em algum tema da doutrina que a gente não tenha que ir lá buscar a reforma íntima para nos amparar e para nos conduzir diante dos caminhos da evolução. Kardec, já em 1857, na conclusão do Livro dos Espíritos, ele disse o seguinte: com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. O progresso moral, desde aquela época, já dizia Kardec, era uma consequência inevitável dos nossos espíritos. A pergunta é se essa consequência tão inevitável, ela já faz parte das nossas vidas. Nós vamos construindo personalidades a cada encarnação. E a cada encarnação nós vamos sofrendo a influência da educação dos nossos pais, do meio em que nós vivemos e principalmente das diversas existências que nós já tivemos, das encarnações pretéritas que nós já tivemos e o espírito vai adquirindo e angariando as suas conquistas, o seu acervo de conquistas íntimas que influencia a construção das nossas personalidades. Essa personalidade que muitas vezes se distancia daquilo que nós chamamos de ser de eu real. O eu real que possui a essência divina, a centelha divina que cada um de nós possui, mas que muitas vezes se distancia. Para nós vivermos o mundo lá fora, os impositivos que o mundo nos traz, nós vamos construindo a nossa personalidade baseada muitas vezes no materialismo, na sensualidade, nas questões do mundo, nos esquecendo muitas vezes daquele eu que é real, que é centelha divina e que precisa ser cultivado a partir da perspectiva do espírito imortal, a partir da perspectiva do cuidado espiritual. Estas personalidades, essas máscaras que nós vestimos lá fora, muitas vezes vão se confundindo com aquilo que eu realmente sou e se tornando muitas vezes algo que nós não conseguimos mais nos perceber, algo que nós não conseguimos mais realizar de que é necessária a mudança da reforma íntima. Vocês querem ver um exemplo? Muitas vezes eu costumo dizer que a gente chega na casa espírita e na casa espírita a gente veste a máscara da bondade, não assim ou não? A gente chega e fala bom dia, né? Até dobra a cabecinha assim para falar bom dia, né? Mas lá em casa nem bom dia sai. Dentro do elevador, para descer, para pegar o carro, para ir para trabalhar, porque eu acordei um pouquinho mal-humorado, nem sequer sai um bom dia. Né? Quanto mais olhar para o meu semelhante diante daquela situação. Porque a máscara naquele momento não é solicitada. Não é solicitada porque eu não sinto a necessidade de me incluir, eu não sinto a necessidade de acolher, eu ainda não sinto a necessidade ou entendo a importância de tratar o meu semelhante e que esta convivência possa me possibilitar também o processo da reforma íntima. Eu visto outras máscaras no trabalho, eu visto outras máscaras em sociedade, com os vizinhos, com a família, no centro espírita, em todos os ambientes. E a cada instante que eu vou vestindo estas máscaras, me esquecendo do ser efetivamente que sou espiritual, eu vou me distanciando desse ser divino e vou deixando essa conexão. E por isso que muitas vezes a Dalva falou na prece, eu peço para que Deus fique comigo, mas eu não estou com Ele, porque eu me desconectei. Porque eu me conectei tanto com as ferramentas, com o instrumento, com a instrumentalização que Ele me proporcionou para esta encarnação, que eu esqueci do verdadeiro objetivo, que é a minha evolução espiritual. Eu gostei das ferramentas. As ferramentas que Ele me deu, da posse, do ter, do ser, eu gosto. Mas eu não estou utilizando estas ferramentas para esta aproximação, para essa sintonia entre aquilo que é a minha personalidade aparente e aquilo que é efetivamente o meu ser real, divino, centelha de Deus em cada um de nós. Joana de Ângeles vai dizer em determinado momento, na obra Amor, Imbatível Amor, o ser real, no entanto, está oculto pelo ego, pelos condicionamentos, pelos impositivos sociais, sob a máscara da personalidade. Descobri-lo constitui um valioso desafio de natureza interior, impondo-se um mergulho no inconsciente,
de forma a arrancar a realidade que se oculta sob a aparência, o legítimo escondido no projetado. Nós projetamos muitas vezes algo que efetivamente não somos. Que não somos porque, na necessidade de inclusão e de aceitação, vamos legalizando nas nossas vidas situações que não nos fazem bem. Começamos a dizer sim para aquilo que nos faz mal e não para aquilo que nos faz bem. Muitas vezes cedemos ao apelo do nosso ego, que não é um bom condutor das nossas vidas. Ele é um bom companheiro, talvez, mas o melhor condutor das nossas vidas é o nosso espírito. Do ponto de vista dessa essência que é divina e que é perfeição e que tem todas as suas leis gravadas na nossa consciência. Nós permitimos que essa legalização se dê em todos os âmbitos. Responder de qualquer forma dentro de casa está legalizado. Eu costumo dizer, nos ambientes masculinos, legalização de traição está legalizado. Hoje está mudando, né, gente? Graças a Deus, né? Já não está tão legalizado, né? A gente busca essa mudança. Mas a legalização de várias situações, beber demasiadamente em algumas situações, está legalizado. A gente vai legalizando. E essa legalização faz parte da formação dessa personalidade que se distancia daquilo que efetivamente eu estou buscando. Porque eu venho para a casa espírita, eu me instruo, eu leio, eu busco informação, mas efetivamente isso não faz parte da minha vivência. Eu costumo dizer que reforma íntima é tão tratada na casa espírita que às vezes a gente fica até com descaso disso. Ah, não, de novo, reforma íntima, né? Mas ela não faz parte ainda da nossa vivência. Ela ainda está um pouco distante. Porque o nosso compromisso ainda é um pouco frágil. E quando eu digo que é frágil, é para a maioria de nós. Porque muitos já conseguiram esse compromisso um pouco mais firme, né? Um pouco mais forte, efetivamente. Mas muitos de nós ainda com um compromisso extremamente frágil diante dessa reforma. Hermance Dufour vai dizer que a maturidade espiritual ela é exatamente definida pela capacidade da nossa consciência em não ceder aos apelos do ego, em não ceder aos apelos daquilo que me faz mal. Porque o amar ao próximo como a mim mesmo, e a mim mesmo significa dizer sim àquilo que me faz bem e dizer não àquilo que me faz mal. No sim, sim e o não, não nos dizeres do Cristo. Mas a gente costuma inverter um pouquinho, né? Eu digo sim aos apelos de amizades que muitas vezes não me trazem tantos benefícios no sentido de engrandecimento, mas digo não ao trabalho na casa espírita, digo não ao trabalho fraterno, digo não a acordar mais cedo para fazer alguma atividade beneficente, porque isso ainda não faz parte da minha consciência espiritual. Eu ainda usufruo e me utilizo de uma consciência que é somente fisiológica. Quero dormir um pouquinho mais, gente, hoje não vai dar não. Vou fazer palestra nada, Dalva. Deixa eu dormir um pouquinho mais, né? E a gente vai cedendo a cada instante. Cada um de nós, em algum ponto da nossa vida, pode refletir sobre isso e vai começar a perceber que existe um descolamento daquilo que é centelha divina, que cada um de nós possui e aquilo que efetivamente eu sou no mundo lá fora. A minha aparência, as máscaras que eu costumo vestir. A reforma íntima, portanto, gente, é um processo que é libertador. Porque ela busca, do ponto de vista de conexão, aproximar o que eu sou efetivamente daquilo que eu quero ser. Da máscara que eu visto, que não precisa ser tão diferente, que pode ser construída uma personalidade com bases espirituais. Que eu posso cultivar a minha personalidade lá fora, atendendo aos apelos do espírito e não cedendo aos apelos do ego. A reforma íntima, então, vai ser muito mais que a contenção desses impulsos que são inferiores, que muitas vezes nós nos restringimos a isso. Restringir e conter os meus impulsos inferiores. Não, não é somente isso. Eu vou muito mais além. Eu preciso trabalhar os valores íntimos na minha intimidade, na intimidade do meu espírito, na construção de uma personalidade que, encarnação em encarnação, contribui para o meu engrandecimento e para a minha evolução. Nós, muitas vezes, dentro da casa espírita, a gente costuma trabalhar muitos defeitos, né? Ah, porque eu sou vaidoso, ah, porque eu sou orgulhoso, quase fazendo uma certa apologia à dor e ao sofrimento. E a doutrina espírita não fala de sofrimento. A reforma íntima não fala de dor e de sofrimento. A reforma íntima fala de libertação.
O sofrimento e a dor que muitas vezes permeia as nossas vidas, ela faz parte deste processo e o entendimento dela vai muito mais além. Porque quando eu acredito que sofrimento é igual a evolução, eu estou equivocado do ponto de vista da doutrina espírita. Porque a dor pode ser sinônimo de aprendizado, mas o crescimento se dá a partir deste aprendizado. Quando a dor chega e me visita, mas a partir desta dor eu defino sofrer, eu não encontrei aprendizado, eu encontrei somente o martírio nas minhas vidas. Eu encontrei somente o sofrimento que me traz muitas vezes a culpa, a autocompaixão exacerbada do ponto de vista de que eu sou um coitado, a vida me trouxe sofrimento, mas eu não encontrei aprendizado. Eu costumo dizer sempre, por exemplo, no ponto de vista de crítica. Às vezes a gente é criticado, né? Ser criticado é bom, gente? Eu não gosto. Sou um espírito ainda orgulhoso, ainda vaidoso, arrogante, ainda cheio de dificuldades. Eu não gosto de ser criticado. Mas a crítica é um processo que me traz dor. Mas o sofrimento que esta crítica me traz, eu posso escolher como é que ela vai atuar em mim. Eu posso refletir acerca da crítica que eu recebo, eu posso me autoanalisar e a partir daí me proporcionar uma mudança ou não, ou eu posso simplesmente negar o processo da crítica, negar a crítica que me foi trazida e aí carregar este fardo por longo tempo. Porque muitas vezes a gente acha que a gente se livra porque a gente se nega. Pelo contrário, né? A gente carrega por muito tempo. Porque a crítica é um processo também construtivo. Do ponto de vista de que nós ainda não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. E a convivência com o outro, a gente vai tocar nesse assunto mais à frente, é uma possibilidade de autoconhecimento. A reforma íntima, então, vai dizer também, irmãs do For, não é a anulação daquilo que a gente considera ruim em nós, mas o processo de libertação dessa parte, onde eu acolho, onde eu consigo mudar e alterar os meus comportamentos gradativamente, proporcionando ao meu ser, a minha aparência e a minha personalidade, uma conduta que tenha mais sintonia com o meu eu divino. Um ponto-chave desse processo de reforma e de mudança do meu eu, da minha personalidade, é a minha vontade. Muitos de nós falam assim, mas eu tenho vontade. E os espíritos respondem na questão 909 que nos falta vontade. Gente, quando a gente lê aquela questão, vocês falam assim, gente, revolta total, né? Como é que o espírito tem coragem de dizer que me falta vontade, se é o que eu tenho tanto, né? Eu levanto, eu vou para a casa espírita, eu trabalho, eu tento ser bom, mas não me falta vontade. Mas será que essa vontade é tão verdadeira assim? Ou será que ela se encontra somente nos nossos lábios? Ou faz parte de impulsos momentâneos da minha consciência que não são prioridade ainda do meu ser? Eu gosto de dizer que a vontade já é talvez seja uma conclusão que nós tenhamos para nós. Quando a gente se determina, se predispõe com vontade firme e verdadeira a fazer algo, na maioria das vezes, gente, a gente consegue, não consegue? A gente consegue e a gente faz. O nosso desafio é trazer essa chave, é virar essa chave das nossas conquistas que a vontade nos possibilita lá fora, nas conquistas materiais, é virar essa chave para as conquistas espirituais, para as conquistas íntimas do nosso ser. Porque a maioria de nós ainda se compraz diante das paixões. A maioria de nós se compraz ainda diante das viciações. A maioria de nós não consegue dizer não a um happy hour mais extenso, né? A uma bebedeira um pouco mais alongada, né? Aos vícios diversos. Muitos de nós, e dentro dessas viciações, eu estou enquadrando a sexualidade, a traição, a gula, a ambição, o poder, o dinheiro, de forma exacerbada, não o dinheiro pelo dinheiro, mas a minha ambição em busca disso como objetivo maior da minha vida. Muitos de nós ainda nos comprazemos diante disso. Muitos de nós ainda nos comprazemos diante de uma mesa farta e uma comilança sem nenhuma restrição, sem nenhuma preocupação com amanhã. Muitos de nós ainda se compraz. E aí já legalizou que a traição faz parte das nossas vidas. E que não dá para ter uma relação monogâmica. Porque isso é impossível do ponto de vista do mundo. Muitos de nós ainda nos comprazemos diante dos vícios da maledicência. Não podemos ver uma rodinha bacana trazendo um assunto mais quente que a gente se aproxima.
Muitos de nós nos comprazemos em diversas situações. Então, a vontade talvez não seja tão firme. A vontade não seja tão forte. E por isso ainda não conseguimos abrir mão daquilo que nos faz mal. E continuamos a dizer sim, continuamente, àquilo que continua nos trazendo desconforto, perturbação e sofrimento, que é opcional, do ponto de vista de escolha que podemos fazer. Quando nós percebemos, e na pergunta 919, e quando a gente fala de reforma íntima, é difícil a gente não falar dessa questão, né? E todo mundo já, aquela questão famosa, qual o meio mais eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida e se resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí, vocês conhecem vocês mesmos? Já se conhecem um pouquinho? O meio eficaz que nos traz a doutrina espírita, através desta questão, ele pode ser percebido em várias situações. Por exemplo, no convívio com o outro. Vocês já perceberam que no convívio com o outro, a possibilidade é imensa e gigantesca de autoconhecimento? Vocês já perceberam que desde criança nós temos a possibilidade de nos autoconhecer no convívio com o outro? Quem somos nós diante do convívio com o outro? Qual o reflexo que eu vejo no olho do outro, nos olhos, na alma do outro, que refletem a minha imagem, o meu comportamento, os meus valores, a minha intimidade? E eu vou citar um exemplo para vocês que talvez faça sentido para alguns, mas eu estou vendo que outros são mais novos, talvez não passem por isso. Quem aqui já tem os pais um pouco mais com idade mais avançada, de vez em quando liga para eles, não liga? De vez em quando, né, gente? Não é sempre também, né? Já é aquela chamadinha, né? Vamos ligar mais. E às vezes a gente liga, e aí você vai conversar com o pai ou com a mãe da gente, e assim, eles começam em determinado momento a repetir bastante, sim ou não, gente? Sabe assim, já ouvi, mãe. Você já falou isso, né? Repete ou não repete, gente? Muito acontece. Quem somos nós na convivência com o outro? Quem sou eu diante da repetição, da idade mais avançada, do honrar pai e mãe, da fé verdadeira que eu alimento de que a minha mãe é importante e eu a amo verdadeiramente, o meu pai é importante e eu o amo verdadeiramente? O momento que ele passa de uma idade mais avançada requer um pouco mais da minha paciência, requer um pouco mais da minha expressão verdadeira de amor, mas eu não tenho essa paciência, mas eu não tenho essa tolerância. Mas eu sou aquele que logo desconverso e quero desligar, porque não faz parte, eu estou muito ocupado, o meu dia a dia é extremamente corrido, eu não tenho 5 minutos para essa conversa. Eu me conheço através da convivência com o outro. Mas muitas vezes eu não me atento para isso, porque eu estou tão certo de que o que eu faço é tão correto, e eu costumo dizer que normalmente eu acredito que sou o centro do mundo. E ser o centro do mundo significa, quem vem mais para a casa espírita que eu, é beato. Quem vem menos é preguiçoso. Eu sou o ponto de equilíbrio. Quem trabalha mais que eu é workaholic. Quem trabalha menos que eu é vagabundo. Eu me coloco sempre no centro do mundo. Eu me coloco sempre no centro de referência. E perco a oportunidade, nas convivências que tenho no meu dia a dia, de me autoconhecer. Porque eu me conheço também com o chefe que eu tenho. Eu me conheço com o meu colega de trabalho. Eu me conheço com o dirigente da casa espírita. Eu me autoconheço na fila do passe. Porque às vezes eu quero dar uma furadinha na fila do passe. Porque eu tenho pressa. E o direito do outro muitas vezes não é respeitado. Eu me conheço em todas as situações de convivência com o outro. Mas muitas vezes eu trato com descaso porque normalmente acredito que estou massa, estou bacana. Uma outra oportunidade que eu tenho de me autoconhecer é através da dor. Esta é penosa. A dor que subtrai de mim as possibilidades. A dor que tira de mim, muitas vezes, as possibilidades de continuar cometendo os meus equívocos. A dor que subtrai, que me castra de algumas possibilidades, de situações, e que às vezes eu não compreendo. A dor que me traz um ensinamento, e eu só compreendo este ensinamento porque ela me trouxe aquela situação. Quantos de nós só compreendemos o valor da caridade, o valor da doação, porque sentimos a falta?
Quantos de nós só compreendemos o amor, a gentileza, a compreensão, o respeito pela dor alheia, porque passamos por perdas irreparáveis? Porque vimos um filho desencarnar, porque vimos um parente próximo partir para um plano espiritual. Quantos de nós só vamos entender o valor da gratidão quando enfermos nos hospitais, nas camas, em casa, recebemos a visita de um amigo e valorizamos aquela amizade porque a dor nos concede a possibilidade de reflexão? A dor também é uma possibilidade de autoconhecimento. A dor também é uma possibilidade. Transformar essa dor em crescimento, cabe a nós essa reflexão. Mas transformá-la em martírio e revolta é o que normalmente nós fazemos. Porque nos revoltamos, não entendemos, queremos solução e cura para tudo, porém não refletimos por que ela nos visita. Por que ela faz parte neste momento da minha existência? Por que ela me traz neste momento uma situação onde eu preciso parar para refletir? E às vezes eu não faço. Mas a doutrina espírita e o amor do Cristo, ela nos proporciona um caminho que é muito melhor que o da dor. Porque a dor é aquele caminho que eu chego no desespero. É aquela que vem como última possibilidade muitas vezes. Porque a doutrina espírita e o Cristo me oferece o caminho do amor, o caminho da autoanálise, o caminho do autoconhecimento a partir dessa instrução. A partir deste conhecimento, do estudo da doutrina, do estudo de nós mesmos, dessa possibilidade de fazer como Santo Agostinho fazia. O que ele fala para nós na pergunta? Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito. Me perguntava se não tinha faltado com o cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. É o que ele fala que ele fazia. Então não é o caminho da dor, é o caminho do amor. É o caminho onde eu me comprometo com uma atividade dentro de uma vontade firme e verdadeira que é possível de ser feita, porque é diária. Porque não é uma atividade, uma proposta onde eu me coloco diante de um objetivo que eu não posso alcançar, que não é factível diante das minhas possibilidades espirituais, morais, neste momento da minha evolução. Quando eu penso sobre essas possibilidades e a gente vai refletir sobre aquilo que é factível, acontece muitas vezes na casa espírita, porque nós vivemos de impulsos e de vontades que são momentâneos. Quantos de nós já não chegamos na casa espírita, bem no comecinho, para quem chegou agora ou para quem já está há mais tempo, começamos a ter aula, a nos instruir, as palestras e a importância da caridade, a importância do amor ao próximo, a importância, e a gente fala, gente, agora eu descobri, é a caridade. E é verdade, é a caridade. A gente já procura onde é que eu vou fazer caridade. Eu já me candidato, eu já me coloco à disposição, isso, aquele impulso que é legítimo e que é excelente. No entanto, às vezes é momentâneo. No entanto, é aquela dieta que eu for fazer no ano que vem, né? Que eu me comprometo, porque o problema, um amigo meu fala que o problema, eu falei para ele que o problema é do Natal até o Réveillon, né? É sempre um problema. Aí ele falou, não, meu problema é do Réveillon até o próximo Natal. Eu falei, ok, o meu também talvez seja esse. Porque a gente se compromete em fazer algumas coisas que não nada mais é do que devaneio, ideias sem consistência e sem solidez. E às vezes a reforma íntima é isso para nós. São devaneios que passam pela nossa mente, nós já entendemos a importância, mas não consolidamos no nosso dia a dia. E aí a gente escolhe a atividade na casa espírita, se candidata a um monte de coisa e daqui a pouco começa a faltar. Não dá conta. Se candidata, mas não consegue cumprir. E aí vem o desânimo, vem a culpa, vem o peso na consciência. E é a partir daí, dificuldades outras que surgem através de uma falta de discernimento, de autodomínio, que eu ainda não tenho de mim mesmo. Porque para eu me candidatar à seara de crescimento e de evolução espiritual, eu preciso me conhecer e esse conhecimento passa pela perspectiva de qual o tamanho do passo que eu posso dar, quais as tarefas que eu posso desempenhar, qual o plano que eu posso instituir para a minha vida que eu consigo executar. E Santo Agostinho nos traz uma possibilidade ímpar, que é de dia a dia refletir sobre o assunto. Não é fazer um plano para 3 meses, 1 ano, 5 anos e 20 anos até o final da minha encarnação, mas dia a dia. Isso é factível, gente? Mais do que falar do resto da encarnação? Muito mais, sem dúvida nenhuma. Essa é a possibilidade que ele nos traz.
Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, ele vai dizer o seguinte: recorda-te que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo aquilo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Eu vou ler de novo para a gente refletir. Recorda-te que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Emmanuel nos convida a analisar, a nos atentar, a nos recordarmos quais são as situações magnéticas que nos atraem no curso das horas. Quais são as situações que nos proporcionam que eu ainda vou me comprazer diante delas. Dentre aquelas que eu acabei de citar, eu sou aquele que me atraio pela caridade, pela bondade, é uma situação magnética que me atrai? Ou eu sou aquele que me atraio ainda pela sexualidade desregrada, pela ambição desregrada, pelo poder, pela luxúria, pela gula, pelo processo enfermo da traição? Quem sou eu? Qual a situação magnética que me atrai? Qual a essência dessa situação? O culto ao corpo de forma excessiva? Por que ele fala essência? Porque eu preciso identificar qual é a essência dessa busca, dessa situação. Porque muitas vezes a situação ela é positiva e a essência também é. Cuidar do corpo é algo que é ruim? De forma alguma. É um instrumento, é uma ferramenta. Preciso cuidar do corpo como se fosse viver 200 anos, vai dizer também Emmanuel. Mas cuidar do corpo, se a essência é a saúde, o bem-estar, o cuidado com a ferramenta que me é proporcionada, ok, é uma essência positiva para a minha vida. Eu não encontro desequilíbrio entre aquilo que é cuidar do meu corpo e cuidar do meu espírito. Eu estou conseguindo equilibrar as coisas de forma a cuidar de todos os pratos, de todos os pilares da minha vida de forma equilibrada. Mas se o culto ao corpo é algo de forma exacerbada, de forma a cultivar somente a vaidade, de forma a trazer perturbação das minhas emoções, dos meus sentimentos e enfermidades psíquicas, a essência desta situação magnética não é benéfica. Atenta aos males, se livra desses males e atende aos desejos de Jesus. Atende ao direcionamento do Cristo, aos ensinamentos que ele nos traz de autoconhecimento e de equilíbrio diante das coisas que nos são proporcionadas ao mundo. Para a gente ir terminando, gente, com pontualidade, a palavra de ordem da reforma íntima, da misericórdia de Deus, da doutrina espírita é recomeçar. Sempre, sempre recomeçar. Se hoje nós estamos aqui refletindo sobre a reforma íntima, a mensagem do Cristo é uma mensagem de estímulo, de motivação, uma mensagem de inspiração para que a gente possa recomeçar todos os dias, porque as possibilidades serão infinitas quantas nós precisarmos. Porque o despertar da nossa consciência e da consciência de cada um de nós, ele é individual e ele respeita cada um de nós em nosso processo de evolução. Ele não nos vê como seres pecadores, equivocados, mas como filhos em sua infinita misericórdia, que passa por situações e por processos de compreensão diferentes. E cada um de nós vai estabelecer para as nossas vidas como é que a gente vai começar, quando é que a gente vai poder fazer. Mas é importante começar, é importante a gente se apropriar do conhecimento da doutrina e levar para as nossas vidas efetivamente o que é a reforma íntima. O que ela deve ser dentro dessa perspectiva de aproximação daquilo que é o meu eu divino, a centelha que eu carrego, e daquilo que é a aparência e a personalidade que eu cultivo lá fora. Que deve se aproximar ao máximo do ponto de vista dos valores íntimos que eu devo cultivar. Recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias, para que eu não faça da reforma íntima um martírio da minha existência, para que eu tenha na reforma íntima uma ferramenta de alinhamento e ajuste com as leis cósmicas do universo e com as leis de Deus e as leis naturais. E rapidamente eu vou contar uma historinha que eu contei, por isso que a Dalva me convidou para falar desse assunto, que é com a minha mãe. E o processo de reforma, ele se dá, gente, quando a gente decide e toma a decisão para fazer. Eu preciso sair daqui, e quantas vezes, em impulsos momentâneos, em devaneios, eu saí de palestras do Divaldo, assim, certo de que eu ia mudar o mundo, né?
tamanha a inspiração que me trazia aquele momento, aquela situação magnética. Eu e a minha mãe, nós tínhamos um conflito muito interessante. A gente conversava, ela podia estar talvez ali na 14 e eu aqui, a gente conversava, a gente se escutava, porque a gente conversava num tom tão baixinho, num tom tão fraterno, que à distância a gente se ouvia. Mas não é porque a gente se ouvia, é porque a distância dos nossos corações era tamanha que eu precisava de gritar, e ela também precisava de gritar. Porque o amor não era aquilo que imperava, não era o que falava mais alto, mas era a vontade de prevalecer, uma verdade que sobrepõe a amorosidade que deveria existir. Em determinado momento, e eu já morando em Brasília e ela em Goiânia, eu falei assim, eu não vou discutir mais com a minha mãe, está muito incoerente. Eu já vou lá, vou fazer o da aula no ESD, vou fazer palestra, falo de doutrina espírita, mas que incoerência é essa na minha vida? Por que está tão diferente daquilo que eu falo e daquilo que eu vivo? Aquele distanciamento, né, gente? Personalidade e eu divino. Falei, opa, parou. E eu comecei, num primeiro momento, a silenciar, a fazer prece, porque eu precisava de me fortalecer para essa conversa. E a silenciar nas ligações e a ficar mais calado. Concordar, não brigar, não discordar, evitar polêmica, evitar conflito. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi quando eu comecei a conseguir conversar algumas coisas, mas o passo mais importante eu dei quando eu comecei a dizer para ela e dizer assim, mãe, eu te amo. Foi um passo importante, gente. Parece bobo, mas como é difícil muitas vezes a gente dizer que ama para aquela pessoa que a gente ama de verdade. Mas é difícil dizer. Porque dizer eu te amo parece ser frágil, parece ser um pouco até fraco. Às vezes nem muito indicado, né? Porque a gente se vê um pouco fragilizado. Mas é aquele que se rebaixa, é aquele que se utiliza dessa amorosidade, é que se eleva do ponto de vista espiritual. Quando eu comecei a dizer eu te amo, eu não encontrava dela um retorno desse sentimento, ou não do sentimento, mas da expressão verbal do sentimento que eu não tenho dúvida que ela tinha. Em um determinado momento, continuando a dizer todos os dias, um determinado momento ela foi e conseguiu retribuir dizendo, meu filho, nós nos amamos. Porque eu costumo dizer que é muito mais fácil amar a humanidade do que amar o meu próximo. Né? Eu amo as criancinhas da África, é muito mais fácil, né? Difícil é amar o filho que está dentro de casa. A esposa que está lá cheia de problema, né? Na TPM. Tirando isso, no terceiro passo foi quando eu disse eu te amo, e ela retribuiu dizendo, eu também te amo, meu filho. Eu também te amo e eu passaria por tudo o que eu passei novamente, porque valeu muito a pena. Você e seus irmãos são a coisa mais importante que eu tenho na vida. São a minha joia rara que Deus me presenteou durante essa existência. Eu faria tudo de novo, porque eu te amo do fundo do meu coração e da minha alma. Eu não preciso dizer o que aconteceu depois disso, né? Nós choramos, obviamente, copiosamente, choramos bastante, porque era um lavar, era um refrigerar da nossa alma que precisava acontecer. E a partir daí, gente, o amor venceu. E hoje nós temos uma convivência extremamente fraterna, de entendimento, de compreensão. Temos as nossas diferenças? Com certeza. Somos espíritos, né? Ainda em evolução, somos individualidades, temos as nossas diferenças, mas conseguimos nos respeitar. Conseguimos avançar um pouco nessa possibilidade. E eu acredito que com a minha mãe, talvez eu tenha dado um pequeno passo à frente. Eu tenha avançado de certa forma. Nessa conquista que me aproxima de uma personalidade que eu não tinha dentro de casa e que eu já tentava ter dentro da casa espírita, que hoje é muito mais coerente com a minha mãe. Gente, muito obrigado, que a paz de Jesus esteja em cada coração. Fica a reflexão da reforma, que a gente possa refletir no restinho dessa semana, nos propor firmemente, com uma vontade firme, honesta, verdadeira, dentro dessa fé que a doutrina espírita nos propõe, que é robusta, dentro desta fé que é raciocinada, dentro desta fé que nos proclama sermos protagonistas da nossa existência, de uma fé que tem que ter obras, que não pode ser morta. Muita paz a todos.